Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e como aprendemos, não é? No livro de Gênesis, né? Não vai ser diferente agora no livro de Êxodo. Eu espero que você continue firme neste propósito de priorizar a palavra de Deus todas as manhãs, né? No capítulo 1, nós vamos iniciar falando dos israelitas no Egito, isso. Gênesis fala do início, a criação de todas as coisas, a origem de todas as coisas, e agora o Êxodo, né, vai nos contar aí, nos dar continuidade à história do povo de Israel. E aí, estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com as suas respectivas famílias. Quem eram eles? Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser, né? Todos filhos de Israel, todos filhos de Jacó. E todo que desceram do Egito, desceram ao Egito, 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto e se fortaleceram e encheram toda aquela terra. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma a respeito de José. E o rei disse ao povo: veja agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos fazer um plano para evitar que eles se tornem ainda mais numerosos. Porque se nós não fizermos e houver uma guerra, eles vão se aliar aos nossos inimigos e essa é a dedução dele. Porém, quanto mais eles eram oprimidos, né, porque eles começaram a trazer uma opressão sobre o povo, nomeando capatazes, mais o texto fala no versículo 12, quanto mais eles eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam, né? E nessa opressão eles construíram cidades famosas no Egito, que é Pitom e Ramassés, né? Que foram construídas com o trabalho escravo dos israelitas, né? E aí nós vamos ver no capítulo 1 ainda, a história de duas parteiras hebreias, né? Que Faraó chama elas e diz para ela, olha só o que ele vai dizer. O Faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixa que ela vive. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem de Faraó. E aí nós vamos ver que elas deixavam os meninos viver. Então o rei de Faraó, né, o rei do Egito, Faraó, mandou chamar as parteiras e lhe disse: por que fizeram isso? Por que estão deixando os meninos viverem? E aí elas disseram: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras: elas são vigorosas, elas dão à luz com tanta rapidez que nós nem conseguimos chegar a tempo. Quando a gente chega, elas já ganharam o bebê, já estão amamentando o bebê e a gente não consegue fazer nada, né? E aí a palavra diz, no versículo 20 do capítulo 1, que Deus foi bondoso para com as parteiras e os israelitas continuaram a se multiplicar e se tornaram cada vez mais fortes. Olha que exemplo essas duas parteiras, né? Mulheres corajosas. E aí você pensa, né, que para você
ser reconhecido por Deus, você precisa ser alguém muito importante, não é? Aqui nós estamos vendo o exemplo de duas mulheres simples, parteiras, não é? Elas eram de suma importância, né? Mas talvez elas não se considerariam tão importantes para ser citadas aqui nas Escrituras, mas foram citadas não pelo que elas eram, mas pelas atitude que elas tiveram de honrar a Deus acima de honrar a autoridade de Faraó. E aí nós vamos ver, né, que no capítulo 2 nós temos um nascimento especial, é o nascimento de Moisés. Ele fala o texto que uma mulher da tribo de Levi se casou, né, com um homem também da tribo de Levi e viu que quando ela teve esse bebê, era um lindo menino e ela escondeu ele por 3 meses. Chegou um momento que ela não podia mais esconder. E aí ela teve uma estratégia. Ela fez um cesto, quando não conseguia mais escondê-lo, está no versículo 3, ela pegou um cesto de junco, de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e colocou junto aos juncos à margem do rio Nilo. E a minha irmã dele ficou de plantão ali, observando o movimento do cestinho. Quem era essa irmã? Miriam, isso mesmo. Pouco depois, a filha do faraó desceu para tomar banho. E aí, a princesa viu o cesto, mandou que as suas moças, né, pegassem o cesto, e quando viu que era um menino, e esse menino era hebreu, ela se encheu de compaixão. E o texto disse que nesse momento, quem entrou em cena, nada mais nada menos que a irmã do menino, Miriam, chegou e disse: você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar essa criança? Porque a criança estava chorando. E ela concordou, né? E ela foi e trouxe a própria mãe de Moisés. E o texto fala que a princesa disse à mãe do menino: leve este menino, amamente ele para mim, eu vou te pagar por isso. Olha que extraordinário Deus é, não é? Ele é, a palavra diz que ele trabalha por aqueles que nele esperam. O texto fala que o menino cresceu e aí a mãe de Moisés, né, a verdadeira mãe que pariu, levou para a mãe de criação, né? E ela o adotou como seu próprio filho e o chamou de Moisés, porque das águas ele foi tirado. E aí nós vamos ver que num determinado momento Moisés gostava muito de observar os hebreus, porque ele sabia, né, quem ele era. Então ele ia e observava ali a movimentação e num determinado momento ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele mata esse egípcio. No dia seguinte, nessa mesma observação, 2 hebreus estão brigando e ele acha aquilo muito estranho e ele vai tentar falar com esses 2 hebreus e os hebreus falam para ele: você vai matar a gente como você matou o egípcio antes? E aí Moisés cai, né, de que aquilo que ele fez não tinha sido encoberto, que a notícia daquilo que ele tinha feito tinha se espalhado e o próprio faraó estava no encalço de Moisés. Moisés, foge, e ele foge para as terras de Midian. Isso mesmo, ele foi e durante essa visita, né, a este lugar, ele para num poço e ali ele encontra 7 moças que eram filhas de um sacerdote em Midian, né? E elas iam buscar água ali para todo o suprimento do seu pai, do gado, das ovelhas, né? Para encher o tanque dos animais. Então, elas faziam isso todos os dias. E havia ali muitos pastores de ovelha. E os pastores tomavam a frente, pegavam a água e elas sempre ficavam por último, coitada, porque eram mulheres, né, indefesa. E Moisés, quando vê aquela cena, Moisés, ele mesmo, né, toma a frente e ele pega a água para essas mulheres, né, ele ajuda ela e elas voltam mais cedo para casa e seu pai estranha. Como que elas chegaram tão rápido? E elas contam o episódio para o seu pai. E aí nós vamos ver aqui na Bíblia a mensagem, né? E aí ele diz, elas responderam ao pai: um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e nos deu, né? E deu água para as ovelhas.
E o homem disse, mas onde ele está? Por que não o deixaram? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que ele venha e coma conosco? E aí nós vamos ver que Moisés concordou em ser hóspede daquele homem que deu ao estrangeiro sua filha Zípora como esposa. E Zípora quer dizer pássaro, né? E aí nós vamos ver que eles se casam e ele tem um menino, e ele dá o nome do menino Gerson, porque significa imigrante. Olha como todo nome para eles tinha um significado, não é? Imigrante, por quê? Porque ele diz, né? Sou imigrante nessas terras estrangeiras, né? E aí nós vamos ver que muito tempo depois o rei do Egito morreu e o caminho estava livre para a volta, né, de Moisés. E fala que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E aí nós vamos ver que ele tem a experiência da sarça ardente. A sarça era um arbusto, né? Um arbusto que começou a pegar fogo, mas ele não se consumia. E ali Moisés tem a experiência de Deus falando com ele, dando a ele, né, uma grande missão. Tirar o povo do Egito, né? E aí ele fala, né? O pedido de socorro dos israelitas, Moisés, está chegando até mim. Eu tenho visto o tratamento cruel que eles recebem do Egito. Está na hora de você soltar. Estou enviando você a Faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel, né? E aí Deus diz para ele, né? Porque ele começa com aquelas desculpas, eu tenho medo, como que eu vou voltar? Eu não sei falar, né? E aí Deus disse para ele, eu vou com você. A prova que eu fui, quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo neste monte. Olha que lindo, não é? E nós vamos ver que Moisés pergunta, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer quem é que me mandou, né? E aí Deus disse a Moisés, eu sou quem sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Que coisa mais linda, né? E aí ele fala, quando você chegar lá, reúna os líderes, né? Os líderes de Israel e diga a eles, o eterno Deus, o grande eu sou, o Deus do pai de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim. Conte a ele a experiência que você teve, né? E aí ele fala, eu sei que o rei do Egito, o grande faraó, não deixará vocês saírem assim livremente, né? Porque eu vou interferir, atingir o Egito no seu ponto fraco, né? Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. E aí ele diz mais, eles sairão ricos do Egito, sabe por quê? Cada mulher deve pedir à sua vizinha, às hóspedes da sua casa, objetos de prata, ouro, joias, roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Então Deus já antecipa a história, já conta a vitória do povo, né? Para Moisés. E aí no capítulo 4 nós vamos ver que começa aqui o processo de Moisés, né, junto a Deus, de fortalecimento daquele chamado, a vara, né, que Deus manda ele pegar, que vira, né, em serpente. E aí nós vamos ver que Deus diz para ele que daria a ele Arão, o irmão dele, para ir com ele, que Arão falaria a Faraó tudo o que ele diria a Arão. Tudo isso está descrito no capítulo 4. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. A Tua palavra nos ensina a confiarmos em Ti. Sabemos que a Tua fidelidade dura para sempre e que em meio às adversidades os nossos olhos devem estar postos no Senhor que fez os céus e a terra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.